Olá, pessoal. Uma alegria a gente estar juntos de novo nesse domingo, sempre celebrando a Páscoa de Jesus, e para conversar sobre o Evangelho lido nas comunidades nesse domingo, eu tenho de novo a alegria de estar aqui com o meu querido irmão, amigo, companheiro, Darlan Oliveira. Darlan. Maravilha, Marcelo. Sempre uma alegria estar aqui caminhando. A gente, em mais um domingo, celebrando, refletindo o Evangelho. Neste domingo 16º do Tempo Comum, o texto bíblico, o Evangelho lido nas comunidades, está no livro de Mateus, capítulo 13, versículos de 24 a 43. E dentro desse texto são 3 parábolas, né, de Jesus sobre o reino de Deus. E elas precisam de uma explicação, como a gente sempre vem falando, né, das leituras bíblicas feitas ao pé da letra, pode trazer outros entendimentos e até complicações, né? E aí, Marcelo, eu queria que você fizesse uma explicação para a gente, né? Começando pela primeira, que é a parábola do joio e do trigo. Inclusive, no seu livro Conversa com Mateus, você diz que tem muita dificuldade de compreender essa palavra. Por quê? Pois é, Darlan. Primeiro porque nessa parábola, Jesus parece dividir as pessoas entre boas e más. Quando ele fala em joio e trigo, normalmente o pessoal entende, nós somos o trigo, bom. E os maus quer dizer os que não creem, os que são ateus, ou os que são comunistas, ou os que são... Enfim, os que são diferentes da gente são o joio. Então isso é horrível, porque, primeiro, Jesus nunca pensou isso. E, segundo, no lugar de ser um evangelho de amor, é um evangelho de ódio, de separação, de racismo. E eu também acho horrível nessa parábola, acho muito ruim as pessoas compararem Deus com um fazendeiro rico que tem escravos e manda os escravos dele, servos dele, plantarem, colherem, arrancarem, não arrancarem. Então, depois fala do castigo do fogo eterno, quer dizer que o joio será tirado e jogado no fogo. Então todo mundo diz, está vendo? É o inferno, né? É o fogo do inferno que Deus vai queimar eternamente as pessoas. Eu acho isso horrível. Você não acha, não? Com certeza. Realmente, essa leitura feita ao pé da letra, ela é muito ruim. E, infelizmente, muitos padres, pastores, né, muitos líderes religiosos do cristianismo acabam fazendo essa leitura ao pé da letra e complica muito. E aí, Marcelo, como você pode nos explicar essa comparação que Jesus faz? Só para esclarecer mais para a gente, né? Pois é, para poder ter certeza disso, a gente teria de saber o contexto no qual Jesus falou. É como se você pegasse uma carta minha, escrita antigamente, e dissesse, gente, como é que você falou isso aqui? Eu disse, olha, eu falei isso aqui para tal pessoa, vivendo tal situação, então não pode se pegar daquilo ali e valer para tudo. Então, provavelmente, Jesus contou essa parábola em um momento no qual ele se sentia incompreendido, rejeitado por criticar o sistema político e religioso do seu tempo. E ele tentava explicar por que ele tinha anunciado o reino de Deus e, aparentemente, o reino não tinha chegado. Quer dizer, era como se ele tivesse falhado, ele tivesse prometido uma coisa que não acontece. E as pessoas cobravam isso dele. Então, aí Jesus contou essa parábola. Se o contexto foi este, muda tudo, porque o fazendeiro que planta o trigo não é Deus, é o sistema dominante do mundo. É realmente o Império Romano, eram os romanos que tinham latifúndios na Galileia. Jesus não está comparando eles com Deus. E, ao contrário do que a maioria das pessoas entende, e mesmo a comunidade do Evangelho de Mateus entendeu, o reinado divino
é justamente o adversário do império. Quer dizer, Deus seria o inimigo que vem e joga no campo a erva daninha. Deus vem para atrapalhar. A gente tem um canto de comunhão, a Rejane, que é a nossa diretora do programa, gosta muito desse cântico, que diz, nós viemos para incomodar. Pois é, exatamente. Deus veio para incomodar, para atrapalhar o sistema dominante do mundo. E o reinado divino, nesse sentido, é como a erva daninha, é como o joio, é como a tiririca aqui no Nordeste, quando pega no campo, que não adianta tirar porque ela vai nascer de novo. Então, só no tempo da colheita, porque aí colhe tudo. Se a interpretação real, original, for essa, o que Jesus está dizendo com essa parábola é que o reino vem de qualquer modo. A gente tem que... Não adianta, ninguém pode fazer nada contra ele. Não tem Bolsonaro no mundo que consiga impedir o reino de Deus de implantar no mundo a justiça, a paz, o amor. A gente só tem que confiar, esperar e cuidar. É isso, Dá. Com certeza, Marcelo. E acredito que isso muda totalmente a forma da gente compreender esse evangelho, não é isso? Na segunda parábola, Marcelo, o reino dos céus é semelhante a uma sementezinha de mostarda. Isso significa que é mesmo algo muito pequeno que se torna grande depois. A ideia que se passa é essa. A gente pode confirmar isso? Certamente o Evangelho de Mateus, na época que foi escrito, nos anos 80, deu essa interpretação, e ela é válida. É uma sementezinha. Eu vejo nisso duas coisas boas. A primeira é dizer, olha, gente, o reino de Deus não é uma coisa do futuro. Ele é de agora, ele já está, só que ele está como semente. Ele não está ainda como uma árvore, ele não está dando fruto. Se alguém sair pela rua e perguntar cadê o reino de Deus, não vê. Ele é invisível, ele está debaixo da terra, germinando. Mas, se a gente entendeu e aceitou o comentário da primeira parábola, o da segunda é a mesma coisa. Na época de Jesus, a mostarda era uma praga, era ameaça para a plantação. Então, apareceu no campo, ninguém consegue tirar. Então, tanto faz Jesus falar do joio, como falar da semente de mostarda. É mais uma prova de que o que ele queria dizer com aquela parábola de antes não era aquilo que as pessoas entendem. Tá certo? Darlan. Perfeito, Marcelo. Na terceira parábola, fala da mulher que mistura o fermento no pão. E dessa parábola, o que a gente pode traduzir ou absorver? Olha, a primeira coisa é que a gente, para entrar no contexto da sociedade de Jesus, a gente só pode achar muito estranho Jesus comparar o reino de Deus com a mulher que coloca fermento no pão. Para o judaísmo oficial da época de Jesus, a mulher já era um ser impuro por ela mesma, por ter regras, por derramar sangue. Então, comparar o reino divino com a ação de mulher, hoje a teologia feminista diz, está vendo? Olha, Deus é mulher. Então, mas na época, eu não imagino como é que o pessoal que estava ali ao redor de Jesus deve ter ouvido isso. Jesus dizia, o reino de Deus é como a mulher. Já era muito estranho. A segunda coisa é que é mais estranho ainda ele dizer que essa mulher coloca fermento no pão. Se um de vocês já foi numa sinagoga em época de Páscoa, não precisa ir na sinagoga, não. Mesmo nas casas, se você tem algum amigo judeu ou judia, e você conhece quando é que ele celebra a Páscoa, eles varrem a casa, eles catam debaixo de cama para ver se não caiu algum pedacinho de fermento. Fermento tem que ser tirado. Então, fermento é uma coisa ruim. O fermento para o judaísmo, sabe de que é que ele é expressão? Ele é expressão de... A palavra que eu teria agora é o cara que se... Aparência falsa.
Porque é uma aparência falsa. Você coloca um pouquinho de fermento, o pão faz né? Inchou. Mas se você pegar a mão e fizer assim, pum, o pão vai embora. Então, é a mesma coisa. Então, o fermento era um sinal de mentira, era um sinal de falsidade. Então, imagina Jesus comparar o reino de Deus com uma mulher que coloca fermento no pão. Quer dizer, que veio ali para atrapalhar mesmo, veio para incomodar, veio para se inserir. E a mesma coisa da semente de mostarda ou do joio. Quem é de nós que consegue tirar o fermento depois que ele já entrou no pão? É possível? Alguém pode pegar um pão fermentado e dizer, eu vou de novo tirar o fermento para ficar sem fermento? Não tem jeito. Quer dizer, o reino de Deus chegou, acabou. Então, para mim, Darlan, é um exemplo, assim, é um testemunho que vem me dar esperança nesse momento agora de pandemia, tanta notícia negativa, tanta notícia pesada, as coisas estão, a gente dizendo assim, tem gente que está de mal a pior, e de repente vem Jesus e diz, não, o joio já foi colocado na plantação, o fermento já foi colocado no pão, a semente de mostarda já está aí no terreno. Fica tranquilo que vai acontecer. Entendeu? Darlan. Com certeza, Marcelo. A gente, fazendo trazendo um pouco do contexto, né? A gente está vivendo aqui no Brasil um contexto social e político muito negativo. Jesus estava vivendo numa realidade assim. E ele vê o que a gente está vivendo também. No entanto, ele, reforçando a sua fala, ele não diz que o reino é como um joio que o fazendeiro não consegue tirar do meio do trigo. Da mesma forma, é como a mostarda selvagem que cresce mais do que as outras hortaliças e que ninguém consegue eliminar. Por isso, a gente precisa ir em frente, né, e com confiança, porque, se Deus quiser, a gente consegue superar. Esse foi o nosso caminhando de hoje. Beijo no coração e até o próximo encontro. Obrigado, Darlan, pelo evangelho. Maravilha, meu irmão. Tamo junto.